Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Está no ar o podcast Bichos Tagarelas, com as principais informações sobre o Brasil e a região, com o jornalista Fábio Marçal, direto de Brasília. Eu sou o jornalista Ricardo Vegrizinovski, o Ricardo Weg, empolgadaço com a vida, e na mesa de áudio está o nosso cineasta Maurício Viana. Vamos então às principais manchetes de hoje. A Argentina elege anarco-liberal Milei, que promete dolarização da economia. E aqui no Brasil, o presidente Lula resgata a estatal de chips em meio à euforia e descrédito. E o Conselho da Justiça Federal decide se pagará 240 milhões de reais a magistrados. Feminicídios em alta desafiam o poder público. A Embratur irá diplomar o músico Carlinhos Brown como embaixador do turismo no Brasil. E o Dia da Consciência Negra é celebrado, no entanto, feriado somente em 6 estados. O presidente Lula cria grupo interministerial para elaborar o Plano Nacional de Comunicação Antirracista. E a LDO, Danilo Forte, apresenta relatório final à Comissão Mista do Orçamento. E as mudanças climáticas causam estragos em todo o Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. E agora vamos a Brasília com o nosso querido, super bem informado jornalista que todos respeitamos muito pelo seu conhecimento, a sua grande experiência em Brasília, Fábio Marçal. É uma honra ouvi-lo, Fábio Marçal. Ricardo e ouvintes, uma maravilhosa semana para vocês e vamos confiando sempre na nossa intuição. E o ultraliberal Javier Milei, de 53 anos, rompeu a polarização argentina e consolidou sua nova força política e foi eleito presidente do país neste domingo, em votação histórica. Ele superou Massa, impondo ao peronismo sua 4ª derrota em 40 anos de democracia. Após uma ascensão meteórica na política, o economista e deputado conseguiu 55,76% dos votos válidos, contra 44,23% do rival, com mais de 98% das urnas apuradas. A taxa de participação foi de 76%, número abaixo dos índices registrados no primeiro turno, em outubro, 77%, e acima das eleições primárias em agosto, 69%. E o governo Lula vê na vitória de Javier Milei uma derrota para a região e teme pelo futuro do Mercosul. Do ponto de vista político, Milei está mais próximo de uma direita que faz oposição, não só ao governo petista no Brasil, como a outros aliados, e critica o fortalecimento da região em bloco. Além disso, auxiliares de Lula compararam a disputa à eleição de Bolsonaro em 2018 e dizem ser a pior derrota do peronismo. O petista não ligou para o presidente eleito, mas falou em democracia, desejou sorte e êxito ao novo governo nas redes sociais, sem citar Milei diretamente. Bolsonaro, por sua vez, parabenizou o aliado e disse que a esperança voltou a brilhar. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada.
Pois é, a nossa falta de cuidado com o meio ambiente continua causando estragos seríssimos, né? Os extremos climáticos aí das mudanças do clima vão ficar ainda mais intensos ainda esse ano, com mais seca na Amazônia e no Nordeste e também calor no Centro-Oeste e no Sudeste e fortes chuvas aqui no Sul, onde eu falo nesse momento. Segundo a meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicada à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp, né, nossa querida Universidade de Campinas, a Ana Ávila, ela disse que o motivo é o El Niño, que atingirá seu pico em dezembro, ou seja, ainda esse ano muita mudança climática aqui em nosso país. Em Santa Catarina a situação está terrível. Por exemplo, nesse final de semana, várias cidades foram totalmente tomadas pelas águas. Aquelas cenas horríveis da casa ficar aparecendo somente o telhado. Os salvamentos foram tensos. Em especial no caso dos idosos, né, que se negam a sair das casas, mas chega um momento que não tem como, eles são obrigados ou são retirados aí pela Defesa Civil, enfim, por voluntários. E nesse final de semana a nossa equipe entrevistou o Christian Stassum. O Christian Stassum, ele é secretário municipal de governo da Prefeitura de Rio do Sul. Rio do Sul foi uma das cidades mais atingidas com as chuvas agora recentemente. É a segunda ou terceira enchente já esse ano, consecutivas praticamente. Bom, o Christian Stassum é um esportista e tem pós-doutorado em psicologia. E mesmo assim, a carga emocional dos salvamentos não é uma tarefa fácil. Vamos ouvir. Podcast Bichos Tagarelas. Logicamente não é fácil, né? O rio ele está subindo, né? A gente conseguiu tirar várias pessoas das casas, idosos, né? Pessoas com autismo, dos mais diversos tipos de cenários psicológicos. Tiramos agora, no final da noite, ainda conseguimos resgatar uma idosa de 65, uma de 73, e quando a gente foi resgatar uma de 74 anos, a marquise onde ela estava era muito alta, e a gente acabou virando o barco, né? A gente virou o caiaque, estava com o GR Console, né, o meu parceiro, e tivemos uma calma extrema, né, em deixar a senhora tranquila, né? Apesar do cenário de risco, deixar ela tranquila, colete salva-vidas, retornar para desvirar, né, o caiaque, voltar para cima do caiaque com ela, né? E é claro que numa exposição de risco dessa, né, a gente chegou a realizar há um mês atrás, na outra enchente que teve aqui, mais de 50 resgates de pessoas, 30 resgates de animais, e nessa só hoje a gente resgatou 35 pessoas, né? Então a gente tem um extremo cuidado, só que o risco é inerente, né? Principalmente agora com a situação da correnteza, né? A proximidade dos fios de alta tensão dos postes, né? Rente à água, as áreas energizadas, como a gente costuma falar. Então, o risco agora é evidente. A gente teve que sair da água porque até o bombeiro está encontrando dificuldade de fazer o resgate com o barco a motor, porque voltou a chover novamente, a correnteza é muito forte, e os fios de alta tensão eles já estão encostando na água. Então as pessoas que estão agora é realmente um cenário de caos, né? Um cenário de caos porque elas não conseguiram sair durante o dia. A previsão ela não alcançou as expectativas no cenário de cessar as chuvas. Então a gente pode chegar a 14 metros. Isso é um valor histórico para a cidade de Rio do Sul. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, e o fim do processo de liquidação da empresa estatal de chips e semicondutores, a CETEC, anunciado no começo do mês pelo governo Lula, animou especialistas e representantes do setor
que vive momento de euforia com o aumento da demanda global e descentralização das cadeias de produção. Semicondutor é um material que controla um fluxo de eletricidade e é matéria-prima para a fabricação de chips essenciais para a operação dos atuais dispositivos eletrônicos. O mundo passou a fazer investimentos para criar resiliência na cadeia de semicondutores. Isso significa criar cadeias de manufatura global que não depende de regiões nem de aspectos políticos. E logo depois de aprovar até 10 dias de folga por mês para juízes federais com acúmulo de funções, o Conselho de Justiça Federal pode decidir amanhã sobre o pagamento de correção monetárias de parcelas de auxílio moradia pagos a magistrados entre 1994 e 2002. O entendimento a favor da correção implicaria em um passivo de 240 milhões de reais devidos a 995 magistrados. O tema começou a ser debatido na sessão do dia 23. Então é uma vergonha atrás de outra vergonha e toda hora um quinquênio, é um auxílio isso, auxílio aquilo. Quem no Brasil tem a quantidade de auxílios, de feriados que o magistrado tem? O pedreiro que trabalha 12, 14 horas por dia, ele tem 3 folgas por semana. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a justiça brasileira, Ricardo? Mas uma coisa perturbadora também são as estatísticas de feminicídio, que a justiça poderia propor alguma lei, alguma coisa que diminuísse esse registro de 722 feminicídios no Brasil no primeiro semestre de 2023. Maior número desde o início da série histórica em 2019. É uma coisa fora do normal. E a justiça, prefere aprovar regalias para os nossos queridos e amáveis magistrados, Ricardo. Fábio Marçal, sobre essa notícia que você trouxe agora aí do Conselho da Justiça Federal, que decide se pagará 240 milhões aos magistrados, eu gostaria de destacar aqui uma fala do Bruno Caraza. O Bruno Caraza, ele é professor da Fundação Dom Cabral e autor de alguns livros. Ele diz o seguinte, que os magistrados no Brasil perderam o senso de realidade. Pois é, segundo o levantamento feito por ele, quase 74% dos juízes brasileiros acreditam que seus rendimentos não são ainda adequados. Pois é, o fato praticamente de todos os juízes, quase todos, ganharem acima dos integrantes da instância máxima da justiça, quer dizer, quase todos ganham mais de 41 mil reais de salário, 41.650 para ser exato. Então é isso. Como vamos continuar dessa forma? Quem paga essa conta? Salários de 41 mil reais. Somos nós. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, neste último bloco, uma série de notícias boas e não tão boas. A Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, irá diplomar o músico Carlinhos Brau como embaixador do turismo do Brasil. O nome é o primeiro a ser escolhido após a agência destituir do posto 15 celebridades nomeadas pelo governo Jair Bolsonaro. A lista incluía nomes como o jogador Daniel Alves, que está preso na Espanha por acusações de agressão sexual, e o cantor Amado Batista, um vocal apoiador do ex-presidente. A escolha por Carlinhos Brau se dá por sua carreira no exterior,
sua atuação internacional projeta para fora exatamente o Brasil que queremos, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, Ricardo. E é bom lembrar que essa semana, na segunda-feira, é comemorado então o Dia da Consciência Negra, a gente já vai falar sobre isso. Danilo Forte apresenta o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta segunda. Margarete Menezes é entrevistada no Roda Viva. A Argentina comemora o Dia Nacional da Soberania. Na terça-feira, a Comissão Econômica do Senado vota o projeto de lei das apostas esportivas e Dino pode ir à audiência em comissão na Câmara. Na quarta, o STJ empossa 3 novos ministros indicados por Lula e sai a taxa de desemprego do trimestre. Na quinta, Congresso deve derrubar o veto de Lula ao marco temporal. Isso aqui é um pipinaço. E na sexta começa o período de descontos da Black Friday, ou fraude, né, como alguns falam. Os destaques do mundo: o New York Times, Israel divulga vídeo que afirma ser de túnel do Hamas sob hospital. Wall Street Journal passa para a fase mais difícil da guerra em Gaza. Clarim, Milei já escolheu mais da metade dos seus 8 ministros. O País, Uruguai, com Milei, políticos uruguais prevêem relação melhor com a Argentina e outro Mercosul. Na Le Monde, contaminação de ovos mostra poluição generalizada da região de Paris. E no The Guardian, 1% mais rico é responsável por mais emissões de carbono do que 66% dos mais pobres, diz estudo. E aplausos para Palmas, de Tocantins, capital do Tocantins, foi a única capital brasileira a atingir a nota máxima de 100 pontos no radar de transparência elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Porto Velho ficou em segundo lugar, e, em último, Teresina, no Piauí. E o presidente Lula participa da apresentação do segundo pacote de igualdade racial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e, inclusive, é feriado em alguns estados e cidades. Ela foi escolhida para homenagear Zumbi, o líder do Quilombo de Palmares, que morreu nesse dia após uma intensa batalha. Macaco, a sede do Quilombo, é totalmente destruída. Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entregue às tropas dos bandeirantes. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Então, reflexão, muita reflexão nesse dia da consciência negra, Ricardo. É isso aí, Fábio Marçal. Respeito mútuo, né? A todas as pessoas, independente de tipo, de credo, de cor, de raça, de tamanho, de tudo, né? Enfim. Inclusive, né, de pensamentos políticos diferentes. Respeito é uma coisa fundamental. Gostei bastante do que você falou ali sobre a Black Friday, ou Black Fraude, né? Me lembrou até uma piadinha que o pessoal fala assim, tudo pela metade do dobro. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. É isso aí, hoje segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Esse foi o Bichos Tagarelas, o seu podcast em língua portuguesa com as principais informações sobre o Brasil e também a região. Lá em Brasília, nosso querido Fábio Marçal, jornalista super bem informado. Eu sou o Ricardo Weg, também jornalista, e na nossa mesa de áudio está o cineasta Maurício Viana. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.